O Anelli, ele vai se reunir com Maduro, então? Exatamente isso. É uma das agendas que estão previstas, inclusive, para essa série de compromissos, né, Evandro, lá em São Vicente e Granadinas, uma reunião com o presidente, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso porque uma das propostas e preocupações do Brasil é justamente com o agendamento de uma data para as eleições no país vizinho ainda nesse ano de 2024. Essa data ainda não está totalmente fechada. O presidente Lula quer garantir que haja eleições e também acaba, então, observando toda a movimentação eleitoral em torno da escolha do próximo presidente ou da reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. De acordo com o próprio presidente Lula, quando ele esteve na Guiana, essa reunião com o Nicolás Maduro não vai debater o conflito entre a Venezuela e a Guiana pelo território do Essequibo. Esse tema, inclusive, não foi debatido, segundo Lula, também com o presidente da Guiana, Irfan Ali. O presidente Lula tem dito que os dois presidentes, tanto o da Guiana quanto o da Venezuela, sabem que podem contar com o Brasil caso seja necessário, então, mediar o diálogo entre as duas nações. Mas, nesse momento, de forma separada, nas reuniões bilaterais, primeiro, a que houve com o Irfan Ali, presidente da Guiana, e agora a que vai haver com o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, com nenhum dos dois, então, houve o debate em relação a esse equibo. Evandro. Obrigado, André Anelli. Bom trabalho para você. Deixa eu jogar para o debate essas duas questões. Vamos começar, então, com o possível encontro de Lula com o Nicolás Maduro, caso essa agenda se cumpra. Você consegue avaliar, ô Luiz Felipe Dávila, a relevância do país nesse momento em relação ao processo de eleições democráticas na Venezuela, né, e processo que tem sido minado por Nicolás Maduro, e qual deveria ser o posicionamento do presidente da República neste encontro? Aliás, ele devia usar a declaração que ele fez para Israel para Maduro. Se tem uma coisa que é imoral e ilegal, é o jeito como o ditador Maduro está tratando a questão das eleições na Venezuela. Ele não vai realizar eleições, já prendeu todo mundo e, evidentemente, não terá eleições limpas, que foi uma promessa que ele fez. Então, assim, o Brasil teria que jogar duro com a Venezuela, que se não tivesse eleições limpas, que ia ter sim uma nota de repúdio da mesma intensidade que ele está fazendo com a questão de Israel. É isso que ele deveria fazer. Essa seria a posição, mas como o Lula gosta de sempre mencionar, é tudo companheiro. Quando é companheiro, a diplomacia é diferente. O que é uma vergonha, como eu disse aqui, isso não é uma diplomacia de Estado. Isso é uma diplomacia de militante partidário, que não tem nada a ver com o interesse nacional do Brasil, que é assegurar que a Venezuela tenha eleições livres, limpas e democráticas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, voltando à questão de Israel, é sim um absurdo o que aconteceu em Israel. Mas essas declarações têm que ser feitas... A gente vai tratar disso daqui a pouco. Então tá bom, então a gente volta a esse ponto. Eu vou fazer o debate primeiro da Venezuela. Então, Venezuela é isso. Porque depois eu trago a sua opinião aqui, Dávila, sobre Israel, para a gente não misturar os dois temas. Ô Felipe Monteiro, e aí, pontualmente, eu queria te ouvir sobre o que foi apresentado aqui pelo Luiz Felipe Dávila, se, quando se trata de, entre aspas, companheiros ou camaradas, o presidente da República muda o discurso e se ele deveria adotar a mesma fala que tem sobre Israel para a Venezuela, que está tentando minar o processo de eleições democráticas? São dois pontos diferentes. Por quê? O primeiro ponto é o seguinte, é claro, quando você olha o PT, quando você olha a esquerda no Brasil, eles têm uma certa dificuldade de olhar para regimes autoritários e apontar que aquilo é uma ditadura. É assim com a Rússia, é assim com a Cuba, é assim com a China. Tem uma certa dificuldade da esquerda brasileira fazer esse tipo de meia-culpa. Ou seja, isso é um problema da esquerda. Esse é o problema. Agora, isso não tira o fato que eu entenda necessário que só vamos ter eleições limpas na Venezuela por meio de uma negociação ampla do Brasil com a Venezuela. Inclusive, a líder da oposição, Maria Corina, em diversas entrevistas, falou inúmeras vezes que só vai ter eleições limpas na Venezuela e transparentes na Venezuela se o Brasil exercer o seu poder de líder regional, não é? Então, o Brasil, numa negociação com a Venezuela, tem que realmente tentar convencer o Maduro a fazer eleições limpas e transparentes. Mas você acha que convencimento, essa palavra convencimento, funcionaria com o Nicolás Maduro? Digo mais ainda, assim, e para você fazer isso, você não tem que só pensar no processo eleitoral em si. Você tem que pensar também no período pós-eleitoral.
Porque se o Maduro perder, o que vai acontecer com o Maduro? Está preso. No Brasil, por exemplo, para acabar com a ditadura que teve, anistia ampla e restrita. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui, pode ser diferente. Pode ser, por exemplo, exílio do Maduro para outros lugares. Ou seja, se você falar que o Maduro vai ser preso, dificilmente teremos eleições limpas e transparentes na Venezuela. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Que o Brasil tem que exercer o seu poder de liderança regional, tem que convencer o Maduro a fazer uma eleição limpa e transparente, colocando, né, fazendo render o acordo de Barbados, né, fazendo com que a Maria Corina possa participar das eleições, fazendo com que as lideranças políticas de oposição presas e sequestradas sejam liberadas e pensando numa negociação pós-eleição também. Sem isso, não temos como ter eleição limpa na Venezuela mesmo, não. Então, eu entendo o papel de negociador que o Brasil está exercendo em relação à Venezuela, diferente de Israel. O que foi, Gustavo Segré? É utópico. O que o Felipe está falando é utópico. Vamos lá. Por que não pode Brasil, não, o PT, aceitar que tem ditaduras nos lugares em que tem ditadura? Pode, deve. Por que não pode? Porque são parceiros de muitas vezes. Eu vivi, ninguém me contou. Eu estava aí, na reunião do Foro de São Paulo. Venezuela tinha um lugar fundamental na reunião. Cuba tinha um lugar fundamental. Então, como você vai partir da premissa que o Brasil vai aceitar, o PT vai aceitar que Cuba é ditadura e que a Venezuela é ditadura, se eles fazem parte do projeto do Foro de São Paulo em que o PT é um dos fundadores? Já partimos de uma premissa errada. A Folha de São Paulo é importante. Não. Estamos falando de ditaduras e agora em ponto particular da Venezuela. Esse acordo que menciona Felipe é válido. Foi assinado no ano passado com a mediação da Noruega e avaliado ou avalizado pelo Brasil. O Brasil falou, eu dou ciência de que isso está valendo. Esse acordo de Barbados pretendia, no acordo, que tivesse eleições transparentes. E a Venezuela aceitou. Só que agora, depois de dois fatos, um era da questão da Guiana e outra era o suposto ataque ou tentativa de assassinato contra o Maduro, falou, não estão as condições dadas. Que eleições transparentes pode ter um país que no ano das eleições ainda não definiu as datas das eleições? E que a diferença da Rússia, em que mata, envenena, o avião cai dos opositores, aqui todo mundo vai preso ou é inelegível por 15 anos. Sempre gosto de lembrar que, coincidentemente, o mesmo dia que a Maria Corina Machado foi inelegível, foi o mesmo dia que a Justiça, o TCE, inelegeu o ex-presidente Bolsonaro. Mas o que é a questão? Quando você prioriza essa liberdade teórica do Maduro, você está colocando em risco a saúde, a alimentação e o futuro de milhões de venezuelanos. Então, aí é onde o Brasil tem que se colocar rígido, dizendo, desculpa, eu posso ser teu amigo pessoal, mas você está colocando em risco a vida de muitas pessoas. Então, para com essa brincadeira, coloca eleições, e aí isso é uma mediação forte, uma posição determinada do Brasil que não tem por quê, porque são amigos. São amigos do Maduro e da Venezuela e da ditadura da Venezuela. Fazem parte do mesmo projeto, Foro de São Paulo. Que foi, Monteiro? Eu vou abrir mais um espaço para você e depois eu passo aqui para o Alangani. Vai. Não, primeiro que Foro de São Paulo é o fantasma da direita. É impressionante como a direita gosta de falar do Foro de São Paulo. Eu vi. Foro de São Paulo não tem relevância política, econômica, regional alguma. Foro de São Paulo é um movimento de amigos para tomar cerveja e jogar a conversa para cima. Não, eu vi. Eu estava lá. Eu estava lá. É isso. Felipe, Foro de São Paulo é irrelevante. Eu fui expulso tudo bem, de um grupo de amigos, tomando cerveja no boteco, querendo conversar sobre mulheres, querendo conversar sobre políticas. Mas relevância prática, pública e política, nenhuma, é zero. A grande maioria eram mulheres. Foro de São Paulo é zero. A grande maioria eram mulheres. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar aqui, o segredo, qual que é a solução para ter eleição limpa na Venezuela? O Brasil chegar lá com tanques, com o exército, tirar o Maduro, matar o Maduro, prender o Maduro. Não, a única forma de se fazer isso, no momento democrático, no momento que o Brasil é contra guerras do mundo todo, é por meio de uma negociação. Sentar na mesa com o Maduro e negociar com o Maduro e com a oposição, não só a existência de eleições limpas, não só o recebimento de observadores internacionais, mas também discutir como é que seriam os pós-eleições. Porque todo mundo sabe que a base social que sustenta, né, o chavismo na Venezuela está ruindo. Mas a população da Venezuela atual, ela é contra e ela reprova o governo
governo do Maduro. Felipe, então ou seja, a tendência, se tiver eleição limpa, é o Maduro perder as eleições. Da tua fala já surge que, tendo eleições limpas, o Maduro perde. Ô, Felipe, lógico, perde. Felipe, E o pós? você está partindo da premissa errada, que é o seguinte: se a Venezuela cumprisse o contrato, o acordo que ela assinou da realização de eleições limpas, livres e democráticas... Foi em outubro de 2023. Exatamente. Agora... Se cumprisse o acordo, teria espaço para uma negociação do que vai acontecer pós a eleição com Maduro. Agora, o problema é que nós voltamos aqui à síndrome Chamberlain, né? É aquela história. Não, você vai lá assinar um acordo com o Hitler, achando que ele vai assinar um pedaço de papel, chega ele lá, olha aqui o papel, temos paz para os nossos tempos e tem guerra, porque é óbvio que ele não cumpre o acordo. Maduro está dando um sinal claríssimo de rompimento de um contrato, de um acordo que ele assinou. Então, o ponto é que o Brasil tem que chegar nessa reunião e jogar muito duro, que esse contrato, que esse acordo tem que ser respeitado, inclusive para negociar o pós-eleição do futuro do Maduro. Agora, como é que você vai negociar com um cara que acabou de romper um contrato que ele assina? O Brasil avaliou esse acordo. Todo mundo avaliou. Então, esse é o problema. Não dá para ser condescendente. E o Maduro vê no Brasil essa condescendência política e ideológica, que, infelizmente, ela é péssima para o interesse nacional e para o interesse da própria Venezuela. Porque eu concordo, o Brasil é o país que pode usar a sua liderança regional para fazer valer eleições limpas, livres na Venezuela. Fala, Gani. Vamos lá, ô Filipão, você estava indo muito bem. A tua primeira fala eu já estava preparando para te elogiar. Aí na segunda fala, você me lembrou novamente aquele personagem da escolinha do Raimundo, o Sandoval Quaresma. Você vinha muito bem, erra no final e toma o 0, né? Sandoval Quaresmou na sua fala. Vamos lá. Por que você Sandoval Quaresmou? Sandovalizou Quaresmou. Por que, Filipão? Porque quando você fala do Foro de São Paulo, se a gente pegar uma entrevista do saudoso Abu Janra, né? Ele fala lá no programa Provocações, estava Zé Dirceu, e ele diz o seguinte: José Dirceu, você imaginava Bachelet no Chile, Morales na Bolívia, Chávez na Venezuela, Lula no Brasil? Você imaginava a esquerda tomando o poder dessa maneira? Correia no Equador. Ele estava ali vibrante falando aquilo. Grande Abu Janra. Quer ganhar o Oscar de imitação. E aí, o Dirceu, na maior naturalidade, diz o seguinte: sim, imaginávamos, porque nós planejamos isso pelo Foro de São Paulo. Então, peraí, você me coloca, ele, José Dirceu, uma das cabeças intelectuais da esquerda, do PT, muito inteligente, fala isso abertamente. E aí você me fala, o Foro de São Paulo é um boteco para tomar cerveja. Não, o José Dirceu falou da relevância do Foro de São Paulo. Não foi o Olavo de Carvalho que está falando, que tem razão. Foi o José Dirceu. Não, José Dirceu é uma mente muito inteligente da esquerda. E ele falou, nós arquitetamos isso. Ele estava sendo irônico. No Foro de São Paulo. Você caiu na ironia do José Dirceu. Não, ele não falou ironia. Caiu na ironia do José Dirceu. Está muito claro, eu sei diferenciar uma ironia ali, comprovando até o que o Olavo de Carvalho já falava. Agora, Filipão, aí o que você está propondo é utópico e vou concordar com o Segré. Por quê? Porque há um alinhamento orgânico aí entre o governo atual e esses regimes, Cuba, Venezuela, ao ponto de eu me questionar aqui se eles realmente acham a Venezuela uma ditadura, uma democracia exótica. Vamos lembrar que há pouco tempo o governo passou pano para a ditadura venezuelana. Falou, não, tem que ser entendida num contexto diferente. Ô, Monteiro, arremate, porque nós temos um repórter esperando de pé lá, daqui a pouco eu vou ter que pagar medicamento para varizes dele. 2 pontos. Comunismo, socialismo, Foro de São Paulo são os fantasmas da direita, né? Impressionante como vocês se apegam a esse instituto para querer falar que temos que tomar cuidado com o Foro de São Paulo, comunismo, socialismo no mundo. Depois da queda do Muro de Berlim, falar em comunismo e socialismo e falar no Foro de São Paulo não combina. Esse é o ponto. Outra questão, o que você está falando para mim é o seguinte, Gani, vamos esquecer Venezuela.
porque não dá para a gente resolver o problema da Venezuela. Já que o Maduro não vai fazer eleições limpas, vai continuar no poder como grande ditador, como autoritário. Não. Vamos virar as costas para o venezuelano. Eu falei que é inócuo. Eu volto a falar aqui, a única forma... Eu esperava que esse governo fosse duro e falasse, não, queremos ali uma democracia. Esperava isso mesmo? Cara, Não, eu desejava, melhor dizendo. Ô Gani, com jeitinho, você consegue quase tudo. Na porrada, você não consegue nada. Essa é a regra do mundo, é a regra da negociação. Ou seja, se o Brasil quiser colocar o poder dele regional e convencer o Maduro a fazer eleições limpas, isso é conversando, é negociando. Quero fazer isso, é pensando no pós. Não quero fazer Não isso. quer, esse Então é o esquece, problema. então esquece. O Dávila falou, a tua premissa tá errada. Vamos esquecer a Venezuela, então. Felipe, eu Não adianta estava lá, discutir. eu vi isso. Mas qual que é a forma de resolver o problema da Venezuela? Qual que é a forma? Não sei qual é a forma, Qual que é a mas forma? você sabia que A única que tem é essa. Tem gente do MST, Aqui é MST, trabalhando na Venezuela, que tem gente da Venezuela estudando no MST. Gente, eu estava lá. Avílio Soares estava lá como personalidade do PT, colocando todas as benesses do comunismo e do socialismo. Sabe como se cumprimentavam todos? Meu camarada, aqui, presidente camarada de lá. Gente, não é piada. Fora de São Paulo não é piada. Vamos junto esse ano. Só um ponto. Vamos lá, gente. Arrematem aí para eu poder Só um ponto, Felipe. O que tem que fazer? Tem que chegar para a Venezuela, sentar lá e falar assim, isso é acordo. Chega assim, você tem que cumprir o acordo internacional que você assinou. Não tem discussão. Qual é a data da eleição? Como é que nós vamos ter eleições limpas? Abertas. Isso aqui tem que ser cumprido. Não dá para romper um acordo e começar a falar, não, peraí, vamos ver como é. Não tem que peraí, não. É assim, você tem que cumprir o acordo que o país assinou. E se não avalia mais nada. Cumpriu, tem data marcada, eleições limpas, livres, democráticas, soltou todo mundo, aí a gente vai conversar sobre o que vai acontecer com você pós-eleição. Mas não pode passar pano na Venezuela hoje. E é isso que ele vai fazer lá. Eu tenho certeza absoluta, não tem esse pulso firme. Esse é o problema que nós temos hoje no Brasil. Bom, eu acabei até de receber aqui da nossa equipe de produção, né, que esse encontro já aconteceu. Tem até uma foto aqui, a gente consegue trazer aí na nossa tela essa foto de Maduro com o presidente da República, ó. Se não der para jogar aí na tela, dá? Colocou? Aí, tá aí. Oi. O encontro de Maduro Você acha que deu com duro? Você acha que o presidente Lula deu duro? É lógico que não, pô. É esse o problema. O Brasil não está exercendo a sua liderança regional. A liderança regional, ele estaria exercendo se ele estivesse fazendo valer o acordo que a Venezuela assinou para que tivesse eleições limpas, livres e democráticas.